Olá meus irmãos, amigos, graça e paz, estamos em mais um vídeo aqui no nosso canal Estação Gospel Café com Deus. Muito obrigado pelo carinho, pelo compartilhamento, pelo joinha, muito obrigado também porque você se inscreveu no meu canal e eu estou aqui agradecendo a Deus todos os dias pela vida de vocês. Pessoal, estamos batendo aí praticamente a casa de 250 visualizações, tá? Das nossas mensagens e chegando aí a 100 inscritos. Eu quero que você me ajude a chegar nos 300 inscritos, tá bom? Esses inscritos aí é a meta que nós temos, em nome de Jesus. E quando nós chegarmos à meta dos 300 inscritos, eu vou estar sorteando livros. Cada livro lindo, maravilhoso para você, porque você merece. Pode ter certeza disso. Então continua compartilhando, deixa seu like. Eu estou aqui com o Flávio, que tem cuidado desse canal com muito carinho. E logo, logo ele vai estar com a gente aqui louvando e adorando o Senhor Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Pessoal, me ajude que eu quero aqui bater a casa dos 300 inscritos, tá bom? Deixa o seu like, você faz muita importância para nós. O Flávio disse que o like é como se fosse, Flávio, fala para mim aí. Glória a Deus. O like é como um glória a Deus, pessoal. O like é como um glória a Deus, tá bom? Toda vez que você deixar um like, você tá dando um glória a Deus, tá bom? Deus abençoe. Vamos com a mensagem então? Hoje eu tenho aqui uma mensagem linda, maravilhosa, e o tema, eu poderia colocar vários temas, mas eu vou deixar um tema aqui simples e que é de grande importância para tu e para minha vida. Como cristão, nós temos que entender isso. Qual é o tema, Neto? O tema é resgatando a nossa identidade, tá bom? Ou reconhecendo a nossa identidade. E isso, a Bíblia está repleta de palavra para que a gente possa reconhecer a nossa identidade, de quem somos gerados e por que estamos aqui e por que você foi chamado. Em Lucas capítulo 15 está escrito assim, é muito importante você prestar bem atenção no texto que eu vou ler para que você possa entender a palavra de Deus para o teu coração hoje. Lucas capítulo 15 diz assim, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, alegre ou gostoso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola continua falando também do filho pródigo. E todos vocês devem saber o acontecimento dessa parábola que segue falando sobre o filho pródigo. E aí nós temos aqui uma parábola, ou seja, as parábolas consideradas como parábolas irmãs. Elas têm uma certa semelhança entre uma e entre outras. Porém, cada uma delas falará comigo e com você. Por quê? Porque assim foi o Senhor Jesus, querendo explicar essas parábolas para os fariseus e os escribas que o persuadia, procurando talvez um erro, uma gravidade ao contrário da lei que eles viviam, para assim o entregar aos sacerdotes,
aos governantes daquela época, a qual eles então obedeciam, a qual eles seguiam, né? As leis mosaicas, as leis de Moisés. E Jesus então ali, meus irmãos, para você entender melhor, Jesus então fazia tudo ao contrário da religiosidade que se acontecia, não diferente nos dias de hoje. Jesus então, ele fazia o contrário. Por quê? Porque ele não só arrastava as multidões com ele não só curava, ele não só libertava as pessoas que estavam cativos, com enfermidade, pessoas endemoniadas. Ele então não só fazia isso, mas ele dava algo a mais. Ele dava carinho, ele dava respeito. Ou seja, a parábola vai dizer que Jesus queria simplificar a sua pregação. Quando a Bíblia diz que Jesus fala essa parábola, ele tinha dois sentidos. Primeiro deles, para quem ele estava falando. Entende? Para quem Jesus estava falando. Um outro sentido das parábolas, irmã, era que ele estava inserindo pessoas que já estavam discriminadas pela religiosidade, pela lei. Jesus estava inserindo aqueles que eram desprezados pelos escribas, pelos letrados, pelos sacerdotes, enfim. Esses que Jesus estava falando, era exatamente quando nós lemos aqui na parábola, na primeira parábola, que eles persuadiam Jesus falando: quem é este que se assenta e come com os pecadores? Aqueles homens que não dava de fato a oportunidade daquelas pessoas serem inseridas dentro da sociedade judaica. Segundo, é que Jesus, ele amava essas pessoas. Tanto que a primeira parábola da ovelha diz que a preocupação do pastor não era nas 99. A preocupação do pastor era uma única ovelha que estava perdida. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz isso mesmo, que aqueles que estão são não precisa de remédio. Aqueles que estão são, aqueles que se sentem bem, este não estaria precisando do cuidado do pastor, mas o que estava doente. Quando Jesus entrega esta mensagem, ele percebe que o que falava mais alto naquele tempo não seria somente a lei, mas a cultura daquelas pessoas, dos judeus. A cultura falava mais alto. A cultura, ela infelizmente, a maneira que eles foram criados, a educação que eles foram criados, a lei trazia de uma forma muito contundente as ações de cada um deles. Ou seja, se alguém pecasse, se alguém então errasse, era levado ao tribunal para ser julgado, sem medo de errar. Dependendo do ato e dependendo das ações daquele que pecou, esta ou este era digno de morte. A pedrada, ou talvez fosse decapitado, a espada, ou até mesmo pendurado numa cruz. Esta era a punição do pecador. Um pecador nessa época, ele era tido, dependendo das suas ações, da maneira que você, dependendo do pecado, ele era tido como um criminoso. E agora nós vemos que Jesus está sentado com esses pecadores, com esses publicanos. E a Bíblia vai dizer então que a única preocupação de Jesus agora era entregar um recado para esses homens, para esses escribas, esses fariseus que o indagava, que o persuadia, dizendo: ele come com os pecadores, quem é este? Ou seja, deve ser igual a eles.
ainda se diz de Deus. Indagaram a Jesus porque ele tinha o direito e quem era ele para perdoar. Veja que a hipocrisia, a mentira, veja que não muito dos tempos antigos daquela época de Jesus, hoje não mudou. Porque eles não davam sequer a oportunidade daqueles homens doentes, pecadores e publicanos ter a oportunidade de ser inserido dentro da sociedade. Isto provocava os fariseus. Isto provocava os sacerdotes daquela época. Então Jesus tinha uma missão de recuperar a identidade desses homens. Jesus tinha essa missão de recuperar os perdidos. E aí a palavra vai dizer que Jesus fala para aqueles fariseus. Presta bem atenção. Quando uma ovelha é achada, a qual estava perdida, ele diz que houve alegria. E aquele pastor convidou as pessoas para se alegrar com ele naquele feito, naquela ação. Era isso que Jesus queria falar para aqueles homens que estavam lá na porteira, ou lá na porta, ou no portão, quando estava dizendo lá de fora, olha, aquele lá, ele está comendo e bebendo e assentando com os pecadores. Quem é ele? E eu quero dizer uma coisa para você nessa mensagem, meu irmão. É muito simples nós julgarmos as pessoas. Veja que a ovelha, preste bem atenção, é um animal ou é um objeto? Ele é um animal. Diferente da dracma, ele é um animal. E quando a Bíblia vai dizer que esta ovelha é achada, porque estava perdida, nós entendemos que o animal, ele tem raciocínio? Não. O animal, quando ele se perde, seja ele qualquer animal, vou dar um exemplo, um cachorro, quando ele se perde em uma mudança, em um certo lugar, ele sabe que está perdido, mas ele não sabe o caminho de volta para casa. Ele não sabe seguir em diante, mas ele sabe que está perdido. É necessário que o seu dono volte para buscar o seu animal. Jesus estava dizendo exatamente isto. Quando a ovelha estava perdida, ela sabia que estava perdida. A ovelha só vai saber quando ela está com a sua identidade, da qual lhe foi conferida como ovelha. Quando ela está em rebanho, ela traz à tona a sua identidade de ovelha. São muitos que estão aí fora, perdidos desta maneira. Haja vista que muitas pessoas perderam a sua identidade. E quando ela volta para a igreja, depois de muito tempo ausente, ela se sente feliz. Ela se sente regozijada ou regozijado por estar entre os irmãos, entre aquele povo que se alegra, que adora a Deus, que canta louvores. Haja visto que, se você compreender o que eu estou dizendo, e talvez você esteja fora do aprisco, quando você volta para a igreja, você se sente feliz, porque você está voltando para o lugar de identidade, que é de adorador. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A ovelha estava perdida. Quando ela foi achada, o pastor se alegrou e fez festa. Jesus quis dizer que Deus faz as mesmas coisas. Quando um arrependido se arrepende e volta para a casa do Pai, a festa no céu, meu irmão. A festa. Todos se alegram. Creio que da mesma maneira que este homem chamado na parábola, o pastor, chamou os amigos para se alegrar, Deus chama os anjos para se alegrar pelos perdidos. Então, o animal chamado ovelha aqui, ele sabe que está perdido, mas não sabe o caminho de volta. É necessário que o pastor busque ele. A Bíblia vai dizer que
A dracma era considerada como um dia de trabalho de um trabalhador. Mas ao mesmo tempo a moeda tinha um valor cultural e sentimental. A Bíblia vai dizer que quando a moça estava noiva, prestes a casar, o seu noivo a presenteava com um colar. E neste colar havia 10 dracmas, que era considerado como uma mulher já casada, e todos deveriam respeitá-la. A sua identidade estava dentro desta cultura. A sua identidade estava agora como mulher casada, compromissada, e todos deveriam respeitá-la. E a Bíblia vai dizer que quando essa mulher acha a dracma perdida, ela também se alegra e convida suas vizinhas para fazer uma festa, porque aquele que estava perdido foi achado. Não diferente também da parábola do filho pródigo. A Bíblia vai dizer que o filho sai, pede a parte da sua herança, o pai lhe concede, ele vai para o mundo e lá gasta todo o seu dinheiro. A sua herança ele gastou no mundo, com os amigos, entre aspas, com as meretrizes. Ele aproveitou aquilo que ele achava que faltava aproveitar. Mas a Bíblia vai dizer que parte da sua herança foi-se embora e perdeu seus amigos. A mensagem que me faz refletir é que quando nós estamos com dinheiro, quando nós temos posse, nós temos amigos, temos pessoas do nosso lado, é ou não é? Mas quando perdemos tudo, ou quando nós não temos nada para oferecer aos amigos, esses somem. Mas o interessante é que o pai está sempre esperando pelo filho. Não interessa se ele tem ou deixa de ter. O pai sempre está esperando o filho porque ele tem um lugar próprio dele. Será que você está entendendo a mensagem que Deus está dizendo no teu coração? O tema de hoje é resgatando a nossa identidade. É por isso que a parábola que Jesus quis dizer para aqueles fariseus, e a parábola mostra uma reflexão muito forte, é dizer assim, olha, eu estou comendo com os pecadores, eu estou comendo com os publicanos, sabe por quê? Porque eles precisam de cura, eles precisam de libertação, eles precisam ser inseridos, os valores deles estão dentro daqui do meu coração, porque foi isso que o Pai me mandou fazer, resgatar os perdidos, os pecadores, curá-los. Jesus está dizendo nesta mensagem que Ele se interessa por você ainda. O seu lugar dentro do ministério está lá, separado, é seu, ninguém tomou. Se você está perdida, perdido, a Bíblia vai dizer que Deus se alegra quando você se arrepende e volta para a casa do Pai. O filho estava perdido lá fora, mas tinha um filho perdido dentro de casa também. Em outras palavras, muitas vezes nós estamos perdidos dentro da igreja. Você sabia disso? Um estava perdido lá fora e o outro estava perdido dentro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra vai dizer que quando o filho volta e se arrepende, o pai o abraça. O pai então faz uma festa para ele, dá para ele cabrito, sandália nova, vestido novo, faz uma festa, se alegra. Sabe o que Jesus está dizendo? Que aqueles homens que estavam lá no portão indagando, persuadindo Jesus, vamos dizer assim, julgando o próprio Senhor Jesus, porque ele estava comendo com pecadores e publicanos, Jesus está dizendo assim, olha, entra aqui comigo, vamos se alegrar, porque tem perdidos que nós achamos aqui, são pessoas que estão precisando da minha ajuda, da sua ajuda. Foi isso que o pai falou para o filho mais velho, quando diz a Bíblia que o filho mais velho ficou triste, o filho mais velho ficou aborrecido, porque o pai o recebeu, o mais novo, e fez uma festa. Ele indagou o pai, dizendo, pai, o senhor nunca fez isso para mim, o senhor não me deu uma festa, não matou nenhum cabrito para mim. Ele disse, filho, tudo que aqui é seu, tudo que tem aqui é seu, tudo que eu tenho aqui é seu, mas esse teu irmão que estava perdido, ele reviveu, meu filho. Ele foi achado, ele estava perdido.
entra para dentro de casa, alegra-se conosco. São tantos que estão desse jeito, meu irmão, que estão perdidos e que precisa que você e eu nos alegramos quando eles estão chegando dentro da casa do Pai, quando eles estão chegando para a porta da igreja, para dentro, você abraçar, você dizer para ele: que bom que você chegou, que bom, você agora está resgatando a sua identidade. E a sua identidade, a minha identidade é de filho, é geração eleita, não é qualquer um. Por isso o tema de hoje é resgatando a sua identidade. Cada um daqueles valores que eu acabei de falar sobre a parábola, a moeda tem o seu valor, a dracma tem o seu valor, a ovelha tem o seu valor. O filho mais novo tinha um valor imenso para o pai. Qual era o valor do filho mais novo? Qual era o valor para o pai? Ele não era estrangeiro, ele não era um estranho, ele não era apenas um passageiro, ele não era um empregado, não, ele era o filho. E quando o filho veio, o pai fez festa. Sabe por quê? Porque ele recebe tudo de volta, recebe vestes, recebe sandália e recebe anel. O anel significa uma nova aliança, a sandália é porque agora ele terá novos caminhos para com o Pai, porque ele certamente, depois de tudo que ele fez, ele agora vai procurar conselho do Pai para ter novos caminhos, novos rumos para a tua vida. Ele recebe veste nova. Sabe por quê? Porque o mundo suja não só a alma, suja a moral, suja os seus princípios, suja a sua identidade. Mas Deus quer dar para você uma limpeza geral. Sabe o que Deus quer fazer? Dar uma nova identidade para você, meu irmão. Uma nova identidade para você, minha irmã. Eu não sei o que você está passando, eu não sei onde que você está nesse momento. Eu sei que Deus quer resgatar todos aqueles que um dia se afastaram da casa do Pai. E a Bíblia vai dizer que, achando, Deus convocará os anjos na minha concepção e se alegrará, porque aquilo que estava perdido, a Bíblia diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É tempo de arrependimento, é tempo de renovo, é tempo de buscar a sua identidade. Não perca a sua identidade, não perca. Eu deixei separado alguma coisa aqui e vou dizer para você qual é a sua identidade. 1 Pedro: porém vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos convocou e chamou das trevas para a luz maravilhosa de Deus. Essa é a sua identidade, querido. Você foi chamado. Você saiu das trevas para vir para a luz. E essa luz é maravilhosa. Somos chamados de noivo de Cristo, noiva de Cristo. Somos comprados pelo sangue e somos considerados como criança. Foi o que o apóstolo escreveu: pois não recebeste um espírito que o escravize para novamente temer, mas recebeste o espírito que adota como filhos, por meio do qual chamado Abba Pai, Romanos 8,15, e dessa forma, era a forma que Deus vos chamou, com carinho, com amor, a qual as crianças hebreias eram chamadas pelos seus pais. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Você não pode perder sua identidade de filho, de filha, de adorador. Você não pode perder sua identidade. Eu quero dizer para você que Deus se alegra quando aquele se arrepende. Eu deixo essa mensagem para você simples. Eu tinha tanta coisa preparada aqui. Não o que eu falei, mas o que o Espírito Santo tratou com você. E o tema dessa mensagem é recuperando a minha identidade, ou reconhecendo a minha identidade. Como que você está? Como que você está se sentindo hoje? Desprezado? Desprezada? Não lhe dão valor? Não? Não se preocupe. Aquele que habita nos céus e na terra chamou para você
para a maravilhosa luz, tirando das trevas. E diz que você e eu somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. Está entendendo? Somos exclusivos. Menina dos olhos do Senhor. Entenda isso. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus essa mensagem, que você possa multiplicar essa mensagem para mais pessoas, duplicar, compartilhar, para que essas pessoas sejam alcançadas. Um grande abraço e Deus abençoe em mais um vídeo, em nome de Jesus. Tchau.